Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, vamos falar aí sobre a retomada das atividades das academias em São Paulo, que elas acontecem agora na fase amarela do Plano São Paulo aí de retomada das atividades econômicas. Eu recebo aqui na Rede Alesp o Rafael Eduardo Passos Arantes, que é proprietário de academia, e nesse programa aí nós vamos debater, né, todos os desafios que as academias enfrentam a partir de agora nessa retomada. Rafael, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É uma honra aí estar falando com você. Rafael, conta um pouquinho, né? Vamos fazer um retrospecto, né? E um apanhado histórico, né? Conta um pouquinho como foi esse período aí de pandemia para as academias em São Paulo, né? Já que eu acho que foi um dos setores mais afetados, né? No meio da pandemia teve, né, um rumor que as academias seriam dadas como atividade essencial, que aqui no estado de São Paulo não foi visto dessa forma, né? Então eu gostaria que você fizesse um retrospecto, né? Até contando as dificuldades que você enfrentou neste momento, Rafael. Primeiro, só fazendo um parênteses, né? Eu sempre vi as academias como uma atividade essencial, né? Infelizmente, alguns governantes ainda vi algumas pessoas assim ligadas à política e muitas pessoas também da sociedade viam a academia como uma atividade de lazer. Eu considero que é a prática de atividade física que pode diminuir a fila dos hospitais. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de que para melhorar a saúde, a gente precisa construir mais hospitais. Mas aí a gente está cuidando da doença, né? A gente não está fazendo esse trabalho de prevenção, que é a única coisa que funciona. Infelizmente, hoje o Brasil é um país extremamente sedentário e com uma alimentação péssima. Nós não temos fome, mas a gente tem uma alimentação muito ruim, cada vez mais ruim, mesmo para quem tem poder financeiro, vem se alimentando muito mal, infelizmente. E no nosso segmento foi uma tristeza muito grande, como quando logo o primeiro local que decidiram fechar foram shoppings e academias. Logo no primeiro discurso do governador, ele falou de fechar shoppings e academias, como se nós fôssemos assim um grande polo de contágio, de uma coisa assim que levasse a doença, né? Eu estranhei muito porque hoje a gente pode ver que as pessoas que têm uma imunidade melhor, que têm uma saúde melhor, que praticam atividade física, que têm uma vida saudável, elas conseguem até lidar melhor com esse vírus que a gente não conhece ainda. Ainda hoje, depois de 4 meses, a gente já tem informações novas sobre esse vírus e informações que contrariam informações que a gente tinha 2 dias atrás. Então a gente não conhece muito bem ele. O que a gente sabe é que a gente tem que ter muita saúde, né? E para as academias foi muito difícil, por quê? Primeiro, o fechamento, nós ficamos agora, foram 4 meses sem faturamento, né? Sem vender um plano. A gente não teve nenhum aluno novo, a gente não pôde, ficamos fechados. Aí você pode até pensar, mas você tem os alunos, né? Que já eram seus alunos, então você tinha um caixa para isso? Sim, só que agora nós vamos ter que dar esses 4 meses de crédito de plano para todos eles. Então, financeiramente, nós ficamos 4 meses sem faturar e ficaremos mais 4 meses sem faturar. Então, no período de 12 meses, que é o plano de academia, geralmente dura no máximo 12 meses, geralmente, nós vamos ficar 8 meses sem faturamento. Então, tivemos que realmente nos virar aqui para manter vivo. Muitas academias fecharam, muitas academias fecharam. Felizmente, uma coisa que salvou, as academias, as tradicionais, né, ela tem uma mão de obra, a folha representa mais de 50% das despesas totais da academia. Então nós tivemos essa ajuda do governo federal com a suspensão dos contratos de trabalho, o que permitiu a sobrevivência de... As academias que ficaram abertas, vocês podem ter certeza que elas só ficaram abertas porque nós tivemos essa ajuda do governo federal com o pagamento e a redução da jornada de trabalho, da suspensão e da redução. Isso foi muito importante para que a gente conseguisse se manter vivo. Tivemos um bom relacionamento também com os proprietários dos imóveis, que a maioria deles entendeu a nossa situação e flexibilizou, diminuiu o aluguel desse período, ou jogou para frente, parcelou mais para frente. E agora nós voltamos também numa situação que, financeiramente falando, não é tão boa. Estou muito feliz com a reabertura.
A gente esperava só na fase verde, fomos agora na fase amarela, foi muito bom, foi uma vitória. Você não imagina que eu estou feliz de ter reaberto, mas ainda temos um desafio aí muito importante, porque são só 6 horas e nós não podemos fazer aglomeração. Então, você vê, todos os nossos alunos, aqui no meu caso, eu não trabalho 24 horas, eu trabalho 18 horas por dia, aberta, academia, trabalhava, né, 18 horas por dia, e agora a gente limitou o horário para 6 horas. Eu posso te garantir que tem muitos alunos querendo desesperadamente voltar, porque ficaram doentes, ficaram com problemas psicológicos, voltaram a utilizar álcool, voltaram se alimentando muito mal, a maioria ganhou muito peso, muitos deles também voltaram a usar medicamentos antidepressivos. Isso foi, no Brasil, inclusive, o remédio mais vendido é antidepressivo hoje. Olha que coisa triste, por causa dessa quarentena. Porque saúde não é só ausência de doença, é um completo bem-estar físico, mental e social. E isso a academia dá para todo mundo. A academia é uma promotora importantíssima da saúde. A gente precisava mudar um pouco esse pensamento nosso, que saúde é só ausência de doença. Não é porque você não tem nenhuma doença, você faz um exame, você não tem nenhuma doença, que você está saudável. Você precisa ver quais são os seus aspectos físicos, mentais e sociais. Às vezes uma pessoa de mais idade, por exemplo, ela não tem nenhum problema nos seus exames de sangue e tudo, mas ela não tem uma musculatura adequada. Ela vai escorregar no banheiro, molhado, ali no chão molhado do banheiro, vai fraturar a bacia, o fêmur, e isso vai levar essa pessoa em pouco tempo a óbito, porque ela não teve uma estrutura, uma massa muscular para si. Isso acontece demais, mas acontece demais. Fora os aspectos mentais, a falta da sociabilização, de você não ver gente. Lógico, graças a Deus a gente tem a internet, que a gente ainda pode ver os nossos amigos, os nossos parentes por câmera, mas isso não substitui você estar com a pessoa, sentir energia, mesmo sem contato, mas a sociabilização é muito importante para o ser humano. Sem dúvida nenhuma, temos muito o que conversar sobre esse assunto, mas é importante que eu faça um resgate, né? Estamos agora no Plano São Paulo de retomada das atividades, na fase amarela. De início, as academias deveriam retornar somente na fase verde, mas houve uma readequação a isto e as academias estão de volta, principalmente, né, na cidade de São Paulo. Nós temos aí o interior inteiro de São Paulo ainda no laranja ou no vermelho, quer dizer, isso é uma situação da capital paulista e de algumas cidades aí da grande São Paulo, como a região do ABC, né, algumas outras cidades. Eu gostaria de saber, você já falou na sua introdução que as academias têm horário limitado, mas quais são os protocolos que são adotados pelo Plano São Paulo? E eu gostaria de uma explanação como adequar-se a esses protocolos, conseguir atender o seu consumidor final, né, que paga por um plano para fazer as atividades físicas e também conseguir voltar aí a retomar, né, o seu desenvolvimento econômico. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Rafael. Tá bom, Guga. Bom, como eu falei, o vírus, a gente não tem uma certeza ainda de nada sobre esse vírus. Então, nesse momento, nós acreditamos que a melhor coisa que a gente tem a fazer é pecar pelo excesso de cuidado, né? Nós temos que tratá-lo realmente com respeito além da conta, mesmo porque nós não conhecemos ainda corretamente esse vírus, até a maneira que ele se contamina e tudo. Então, a ACAD propôs um protocolo extremamente rígido, partiu das academias esse protocolo extremamente rígido, que sofreu poucas alterações, né? Esse protocolo na portaria municipal, pouquíssimas alterações, e eu vejo realmente como uma coisa muito interessante. Hoje eu posso te afirmar, Guga, que as academias estão entre os lugares mais seguros que você pode estar, porque com todos esses protocolos que nós tomamos, esse cuidado que foi tomado foi muito interessante. Isso desde a entrada no estabelecimento, que você não vê acontecendo, por exemplo, em supermercados, em outros locais, você tem que passar já uma solução sanitizante na sola do seu tênis. Alguns colocaram tapete sanitizante, como eu coloquei aqui nas academias. Então, você dá a opção para o aluno que ele não precisa colocar o dedo dele para fazer a entrada na digital, né, no leitor digital,
porque a maioria das academias utiliza isso. A gente está evitando ao máximo esse contato desnecessário com superfícies. Aqui na Aqua, por exemplo, nós aplicamos o quaternário de amônia de quinta geração, que é um produto que ele inativa o vírus, e nós aplicamos em todas as superfícies de academia. Temos um laudo que comprova que não tem nenhuma presença de micro-organismos vivos nesses locais. A empresa vem aqui a cada 15 dias para fazer os testes, para verificar que realmente não há, porque o medo muito grande de academia é o contato nas barras de ferro, nas superfícies, né? Nós sanamos esse problema com a aplicação desse produto, que tem a durabilidade por laudo de 3 meses. Fora isso, os bebedouros estão inutilizados, porque também é um local que poderia haver contaminação. Fechamos os vestiários e os chuveiros, só o banheiro é de uso permitido, os vestiários e os chuveiros não, porque pode ocorrer uma contaminação também na mudança de roupa, nos vestiários. Nós tiramos todas as possibilidades de acontecer algum tipo de contaminação. E o mais importante, que consta desse protocolo também, é muita informação pela academia para os seus praticantes. A academia tem uma coisa de muito interessante, que é diferente de outros comércios, por exemplo, vou citar de novo o exemplo do supermercado. No supermercado passam milhares de pessoas por dia, e nem sempre elas têm uma cultura correta para nesse novo normal que a gente está chamando agora, né? Aqui na academia, todos os nossos alunos respondem um pequeno questionário para a gente verificar se eles estão com algum tipo de dor de cabeça, de coriza, falta de paladar, que são os sintomas da Covid. E também nós informamos todos os processos novos que a gente tem que fazer dentro da sala, como, por exemplo, o distanciamento social de 1,5 metro entre as pessoas aqui dentro da academia, não permitir o toque entre os alunos, o contato físico não é permitido. Também as aulas coletivas, nós não estamos fazendo nenhuma aula coletiva, estamos evitando ao máximo uma proximidade exagerada entre as pessoas. Eu tenho certeza, Guga, se você visse hoje uma academia funcionando, você ia ver que existem muitos estabelecimentos que ficam extremamente mais aglomerados. É lógico que o correto é que ninguém fique, e nós não estamos. Mas se você for comparar, as academias hoje estão entre os lugares mais seguros que você pode estar, pode ter certeza disso. E ainda colocamos uma coisa que muita gente às vezes discorda, que é o uso de máscaras durante o treinamento. Como eu falei, é melhor a gente pecar pelo excesso, né? Então, nós obrigamos os nossos alunos, todas as academias nesse protocolo municipal, nós obrigamos os alunos a treinarem de máscaras. Tá? Nós tivemos o caso, por exemplo, em Orlando, lá na Flórida, nos Estados Unidos, que as academias não obrigaram ao uso de máscara no treinamento, e agora teve aumento dos casos, e eles obrigaram a usar dentro das academias. Então, para que a gente corria um agora, risco Rafael, desnecessário? é bem interessante nesse ponto que você está tocando, e eu gostaria de expandir mais, né? A máscara, ela atrapalha a atividade física, ela faz mal à saúde, de repente o retorno que você pode ter de oxigênio. Como que funciona essa história? Na verdade, né, a população brasileira, às vezes, ela vive de mitos e preconceitos, né? Por isso que eu acho importante esclarecer em relação ao uso da máscara, por exemplo, na esteira, né? O melhor, sem a menor sombra de dúvida, é você respirar um ar puro sem nenhum tipo de interferência, né? Aqui em São Paulo, nós já respiramos um ar um pouco mais poluído, né? É melhor, por exemplo, você fazer uma caminhada na rua ao ar livre no interior que tem o ar mais puro, no interior de São Paulo, sem a menor sombra de dúvida. É óbvio que caminhar sem a máscara é melhor, você não vai respirar o CO2 que você libera durante a atividade, tudo bem. Só que aquele negócio que a gente falou no começo, é melhor pecar pelo excesso. Então, muito melhor do que usar máscara, muito pior do que usar máscara na esteira, é você ficar em casa, sem praticar atividade física, sedentário, comendo coisas que vão te levar à doença. O sedentarismo, Guga, é sem a menor sombra de dúvida o grande mal da nossa sociedade atual. Ele mata mais do que o corona, inclusive o corona se aproveita do sedentarismo. A gente vê os números, por exemplo, das pessoas que mais sofrem, a grande maioria obesa. A obesidade é uma comorbidade que tem ajudado, entre aspas, muito o vírus.
O vírus gosta de pessoas com sobrepeso. E isso é também um resultado direto do sedentarismo e da má alimentação. Que infelizmente nos últimos 30 anos, principalmente no Brasil, a gente está numa curva decrescente muito grande, tanto na prática de atividade física como na alimentação saudável. Tudo tem piorado, infelizmente. Agora, você acha que a população ela está preparada, né? Isso é importante a gente tentar para obedecer essas regras dentro da academia, porque existe muito nessa cultura do eu pago, eu posso. Como lidar com isso? Ô, Guga, você aí na Lesp, na região da Lesp, provavelmente quando você sai, você dá uma olhada nas pessoas, você vê muitas pessoas sem máscara? Muitas. É um negócio que até eu fico me perguntando como as pessoas podem não ter essa consciência, né? Porque na verdade é uma questão de responsabilidade, porque você protege o outro, e uma questão de proteção a você mesmo, né? Que é mais sério ainda, né? Então, e dentro da Lesp? E dentro da Lesp? Todo mundo usa, porque é uma regra, é uma determinação feita pela Secretaria-Geral da Casa. Esse é o ponto. Dentro das empresas, dentro das academias, nós temos essa capacidade de conversar com os nossos alunos, de fazer com que eles adquiram essa nova cultura que nós necessitamos hoje. Ontem, nós abrimos aqui na Aqua, em 2 períodos, nós optamos por abrir 3 horas de manhã e 3 horas à noite para atender, para não deixar de atender nenhum aluno, né? Porque às vezes o aluno só pode treinar de manhã, nós fizemos isso, e todos usaram máscara. E eu vou adiante, tá, Guga? Eu vou falar uma coisa em tom de brincadeira, mas pode ter certeza que é verdade. Se eu falasse que para treinar o pessoal tinha que usar capacete, eles usariam. Porque o pessoal estava numa aflição tão grande de voltar à prática de atividade física, de estar na academia treinando, porque a academia não é, o pessoal confunde a academia, acha que é só um lugar para prática de atividade física e pensa que pode treinar em casa e não tem problema. Mas esse aspecto mental e social que a academia dá, além do aspecto físico da saúde, são extremamente importantes para as pessoas. Então, pode ter certeza, Guga, dentro das academias não haverá ninguém treinando em desconformidade do que reza a portaria da municipal. Não tem a menor sombra de dúvida disso. Agora você falou que abre em 2 períodos, né? Como é que funciona esse agendamento? E eu tenho certeza que tem alguém, né? Um grupo aí de assinantes, de mensalistas que ficam sem treinar. Talvez uns ainda pelo medo da retomada, outros até porque não tem lugar, né? Não tem espaço para todo mundo treinar ao mesmo tempo, né? Isso. Aqui no meu caso eu não sofro tanto porque as minhas unidades elas têm uma metragem quadrada grande, então dá para entender um número bom de alunos. Mas alunos já ficaram de fora. Ontem, por exemplo, não conseguiram treinar no horário que queriam agendar, tiveram que agendar em outro horário, agendaram para hoje, por exemplo. Isso realmente aconteceu. Nós temos os casos também das pessoas que estão com receio. Infelizmente, nós não podemos atender as pessoas acima de 60 anos, que são consideradas do grupo de risco. E isso, eu repito, eu vou falar novamente, né? A gente peca pelo excesso, mas eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas acima de 60 anos, que eu espero muito e peço para que, se você está assistindo e tiver mais de 60 anos, pratique atividade física diariamente na sua casa, meia horinha, rápido, vai se divertindo, assistindo televisão, por mais que não seja como treinar numa academia, que não tenha seus amigos, que não tenha aquela felicidade. Pô, a aula de hidroginástica aqui é um espetáculo, é uma diversão tremenda, é um momento mágico para essas pessoas. E elas precisam muito disso. Geralmente elas se sentem muito sozinhas, muitas delas são abandonadas pela família, não visitam, porque a família cria sua própria família e depois esquece da mamãe, da vovó, né? E a academia é um oásis na vida dessa pessoa. E elas estão sofrendo demais, são as que mais estão sofrendo com isso. E agora tiveram uma triste notícia que não poderão voltar, só na fase verde. Então peço que vocês pratiquem bastante atividade física, tá? Que não fiquem parados, não. Então, Guga, tem essas pessoas que queriam treinar e não podem,
Tem as pessoas que ainda têm um certo receio, porque vivem com pessoas do grupo de risco e falam, pô, eu não vou arriscar, eu vou ficar ainda em casa. Como eu te falei, nós não conhecemos esse vírus. Ninguém conhece ainda. Cada dia aparece uma novidade, uma notícia diferente sobre ele. Então a gente entende essas pessoas que querem ficar se resguardando. Mas para elas, se você é uma delas, tenta manter o teu corpo e tua mente muito ativas, porque isso vai ser muito importante para você se manter com saúde. Agora, interessante, Rafael, dentro desse contexto que você falou, qual que é a dica para pessoas aí que estão no grupo de risco, pessoas que não têm como ir à academia nesse momento? E aí eu te pergunto também, já que você é um cara que entende bem e acho importante a gente dar essa conscientização. As academias de condomínio, elas são um intermediário para essas pessoas que estão no grupo de risco, essas pessoas que não podem sair de casa? Onde você consegue segurança numa academia de condomínio, Rafael? Então, eu tenho visto que os condomínios têm restringido o acesso de moradores, né? Pode um morador por vez, e tudo isso é muito interessante também. Como eu disse, vamos pecar pelo excesso. Mas eu acredito, Guga, que a gente pode fazer uma adequação sim, mas nada substitui a academia. Eu repito, esse aspecto físico, mental e social, principalmente social, e eu, só para explicar às pessoas que estão aí vendo e ouvindo a gente, esse aspecto da sociabilidade é essa tristeza, essa saudade que você sente dos seus parentes que você não pode ver, a saudade que você sente dos seus amigos. Pô, a gente vê, eu converso com meu pai ao telefone, meu pai que sempre foi um cara durão, ele se emociona ao falar, ao falar comigo pelo celular. Então, as pessoas estão muito frágeis, essa fragilidade faz liberar hormônios que fazem diminuir muito a imunidade. Então, nós precisamos manter esse contato social, é muito importante. Mas já que agora a gente não está podendo, porque a gente tem aí um vírus terrível que está aqui preocupando muito a gente, vocês precisam manter o seu corpo em movimento. Nós não fomos feitos, o bicho-homem não foi feito para não praticar atividade física. O bicho-homem, ele sente fome. Quando ele sente fome, em teoria, lá o bicho eu estou falando, né? Não é o homem agora moderno que sente fome, pega o telefone, liga, vem uma comida super calórica na frente dele. Não, eu estou falando do bicho-homem, que quando sente fome, tem que caminhar para procurar alimento, tem que caçar. Então, nós sempre tivemos que praticar atividade física antes de nos alimentar. A gente não tinha agricultura, a gente não tinha uma geladeira para armazenar o animal. A gente tinha fome, a gente tinha que ir atrás do alimento. Quer dizer, a gente gastava atividade física, praticava atividade física, a gente gastava caloria, praticava atividade física para se alimentar. Hoje a gente tem alimentos extremamente calóricos, prejudiciais para a saúde e deliciosos. Infelizmente, quanto mais gostoso o alimento, você vai ver mais coisa ruim ele tem ali para você. E a gente não pratica mais nada de atividade física. A gente troca o canal de televisão. Quando eu era pequeno, eu tinha que levantar para trocar o canal de televisão. Hoje a gente tem controle remoto. Tudo que a gente tem feito hoje foi diminuir a prática de atividade física até em movimentos normais. A gente não sobe mais escada, a gente dificilmente caminha para ir até algum lugar, a gente vai de carro. Então nós estamos caminhando por cada vez menos de prática de atividade física, cada vez mais uma alimentação ruim. Isso é muito danoso. Então você precisa botar na tua cabeça que é necessária a prática de atividade física diária para a sua saúde. E as pessoas que falam que não tem tempo, você pode ter certeza que uma hora você vai ter que arrumar tempo para cuidar da tua doença. Não tem a menor sombra de dúvida disso. E talvez você não consiga muitas vezes curar. Então, essa racionalidade, a nossa inteligência que nós usamos para fazer a agricultura, para criar coisas que fizessem a gente praticar menos atividade física, para ser mais confortável e tudo, nós temos que usar também para agora forçar a gente a manter o nosso corpo ativo. Então isso é muito importante. Então as pessoas têm que ir, sim, na academia do prédio, as pessoas têm que fazer sua caminhada, mora num edifício, vai de escada, não vai de elevador, costuma ir na padaria de carro, vai a pé, começa a mudar algumas coisas no dia a dia, no seu dia a dia,
que isso já vai dando uma mudança boa na tua saúde, pode ter certeza disso. É de pouquinho em pouquinho, não queira mudar a tua vida do 8 para o 80, de uma hora para outra. É muito difícil. Para você mudar um hábito, em média, você leva 21 dias para mudar um hábito. Então, todo o processo é um pouco complicado, é um pouco difícil. Então, vai com calma, vai colocando algumas coisas positivas na sua vida diariamente, vai tirando as coisas ruins devagarinho. Mesmo alimentação agora, quando a gente está trancado em quarentena, a gente começa a comer muita coisa ruim, muita gordura, muito açúcar, muita farinha branca, porque elas liberam muito hormônio que nos dá prazer. Então a gente coloca isso como se fosse uma muleta, só que isso faz muito mal para a gente. E a gente precisa praticar atividade física para evitar esses males. Agora, Rafael, um fator interessante, né, que tem sido muito discutido, até que ponto é a exposição maior, né, à transmissão do vírus, a pessoa pode se expor durante a atividade física? Desde o começo, né, eu particularmente sou um grande crítico das pessoas que não respeitaram a quarentena e iam para a rua, para o parque, para correr. Eu via que as pessoas estavam cuidando da saúde delas, mas não estavam preocupadas com a saúde dos outros, né? Até que ponto realmente a transmissão ela é muito maior quando se faz atividade física e como eu consigo, né, chegar num meio termo sem prejudicar principalmente os outros, né? Então, é um assunto extremamente complicado para se falar agora, para se cravar alguma opinião, porque o fato, como eu já disse, é que a gente não tem 100% de certeza de nada sobre esse vírus. Nós não sabemos sequer se a quarentena realmente seria uma coisa válida. Nós não sabemos disso. O que a gente tem que fazer nesses casos? Que é o que a gente está fazendo aqui na academia. Nós precisamos pecar pelo excesso. Nós precisamos ter um excesso de cuidado. A gente precisa ter um excesso de cuidado como se o vírus fosse pior do que ele já é. Como se ele fosse pior do que ele já é. Uma coisa, Guga, que eu tenho plena e absoluta convicção, que pior do que o vírus é o sedentarismo. Pior do que o vírus é o sedentarismo. O sedentarismo faz esse vírus ser o que ele é. A gente nota, por exemplo, que quase metade e eu vou falar números aqui, que são números que são expostos pela mídia, pelos países, pelos governos, mas nem isso a gente tem uma confiança muito grande, né? Eu vou falar os números, por exemplo, do estado de Nova York, que falou que 66% das pessoas se contaminaram dentro de casa. Quer dizer, é lógico que alguém teve que sair para trazer esse vírus para dentro, mas essas pessoas estavam em quarentena, mas elas têm que se alimentar de alguma forma, o vírus entrou na casa delas. Quase metade das mortes aconteceram em casas de repouso. Na Suécia, por exemplo, que é um país que falam muito da Suécia, porque a Suécia ela não fez a quarentena, ela continuou trabalhando normal, não fechou academias, restaurantes, nada. Parece que 2/3, eu estou falando parece, porque são as informações que a mídia passa, 2/3 das pessoas que morreram estavam em casas de repouso. Então, são muitas informações que chegam até nós e a gente não sabe, na verdade, o que acontece. Uma coisa só que é certa, Guga, é certa. Quanto mais saudável você tiver, melhor vai estar a tua imunidade. Se você pratica atividade física, já faz. Aí tem um porém, tá, que provavelmente você já deve também ter escutado. Algumas pessoas, eu já vi pessoas falando, não faça atividade física, porque a atividade física faz diminuir a tua imunidade. E realmente, se você faz um treinamento extremamente intenso, mas extremamente intenso, aqueles muito intensos realmente, você acaba, o teu corpo entra num processo de recuperação muscular e você se torna um pouquinho mais vulnerável realmente a qualquer tipo de enfermidade. A tua imunidade baixa um pouquinho, tá? Mas, antes da quarentena, por exemplo, quando o vírus já estava por aí, logo depois do carnaval, nós aqui na Aqua recomendamos aos nossos alunos que não fizessem as atividades com uma intensidade máxima, que se preservassem um pouco nos exercícios, para que evitassem ter essa queda na imunidade. Então dá para você praticar atividade física sem uma intensidade muito alta, isso é extrema, não tem nenhum efeito colateral. Tome cuidado só de não fazer isso num sol a pino. Esses problemas, quando você pratica em ambientes externos que tem, são meio complexos. A academia já não tem isso, né? A academia geralmente tem um ambiente climatizado,
tem o profissional de educação física, que é uma profissão extremamente importante para a área da saúde. Esses caras são os caras que tiram as pessoas das filas dos hospitais. Infelizmente, a gente dá muito valor para o bombeiro que apaga o incêndio e esquece de dar valor para aquele cara que não deixa a tua casa pegar fogo. O profissional de educação física é o cara que não deixa a tua casa pegar fogo. Então, nada contra os bombeiros, muito pelo contrário, hein? Só dei um exemplo aqui, que geralmente a gente se preocupa muito em curar a doença e a gente não se preocupa em não permitir que ela venha. Então, nesse sentido, Guga, eu não sei se eu fui muito complexo na minha resposta sobre a prática de atividade física em parques e tudo. Eu concordo com você plenamente. Se o governo do estado determina que nós deveremos ficar de uma certa maneira, por mais que nós não concordemos, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu acredito que as academias deveriam se adequar da maneira que estão adequadas hoje. Lá atrás elas deveriam ter sido adequadas. Em 15 dias nós faríamos o que a gente fez agora. Em 15 dias nós faríamos o que a gente fez agora. 15 dias. E depois volta a praticar atividade física, com limitação de horário, agendamento, do jeito que está agora. Porque nós não temos a vacina. Nós voltamos agora, depois de 4 meses de quarentena, numa situação que ainda tem gente morrendo, que o vírus está aí. Então por que a gente não abriu lá no começo? Por que a gente não abre então daqui a 9 meses, já que o vírus ainda está aí? Então, aí você vai falar, não, mas aí pode aumentar a quantidade de pessoas nos hospitais. Tudo bem, vamos preparar os hospitais, vamos adequar tudo e vamos abrir as academias para as pessoas cuidarem da sua saúde, lutarem pela sua saúde. Mas nós respeitamos o decreto estadual, o municipal, ficamos aqui na Aqua, ninguém treinou com as portas fechadas, como a gente viu muitas academias fazendo, mas também eu não estou julgando quem o fez. Nós somos legalistas, a gente preferiu atender a determinação e falar que nós não concordávamos, mas nós cumprimos essa determinação do governo do estado e agora estamos cumprindo exatamente o que foi determinado pela portaria municipal. E concordo, inclusive, com a portaria, tá, Gu? Como eu falei, é melhor pecar pelo excesso. Com certeza, Rafael. Quero agradecer a sua presença nesse Alesp Conecta. Pudemos aí esclarecer muito sobre essa atividade, as retomadas das atividades nas academias em São Paulo. Muito obrigado pela participação, viu? Guga, eu só peço para você uma coisa. Do mesmo jeito que todos os dias a gente toma banho, a gente dorme, a gente se alimenta, coloca também na sua vida a prática de atividade física diária como se fosse uma coisa necessária do seu dia. Isso vai fazer muito, muito, muito bem para a tua saúde, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Nós falamos aí sobre as atividades físicas e a retomada das academias na cidade de São Paulo, através aí do Plano São Paulo. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!